Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Então hoje nós vamos encerrar o assunto crase. A gente já viu quando a crase é obrigatória e quando ela é facultativa. Hoje a gente vai ver quando ela é proibida e quando ela é condicional. Essa regra parece óbvia, mas é mais por causa da exceção. Antes de palavra masculina, a gente não usa o acento indicativo de crase, porque normalmente é a junção do artigo a. Então, se a gente está se referindo a um substantivo masculino, a gente não tem como usar o a, porque vai ser o o. Tanto que a regra geral que a gente viu é trocar a palavra feminina por masculina. Antes de palavras masculinas, é proibido o uso do acento indicativo de crase. Então, nesse caso aqui, meu carro é movido a etanol, a gente só tem um a, que é a preposição, não tem outro a para a gente juntar e assim ocorrer a crase. Então, como eu falei, existe por causa da exceção, que existe exceção à moda de usava cabelos a Caetano. Esse a Caetano, esse a é craseado, usa o acento indicativo de crase, porque esse a Caetano tem o significado de a moda Caetano. Então, como é a moda Caetano, moda sim é um substantivo feminino, a gente só está usando porque corre a elipse desse substantivo moda. Nesse caso, a gente utiliza. Então, eu só vou usar acento indicativo de crase antes de palavra masculina quando for no sentido a moda de. Entre substantivos idênticos, eu não uso também o acento indicativo de crase. Você vai tomar gota a gota, não ocorre crase. É importante dizer quando são palavras repetidas idênticas, com a mesma função, é só uma repetição. Só que nesse caso aqui, ó, trouxe guerra a guerra, então aqui é uma construção diferente, porque quem traz algo. Então, guerra, objeto direto. A alguém, quem traz algo a alguém. Então, trouxe guerra a guerra. Nesse caso, sim, eu vou ter uma preposição, que é pedida pelo verbo transitivo direto e indireto, que pede a preposição a, quem traz algo a alguém, mais o artigo definido feminino a do substantivo guerra. Aí sim, havendo a junção dos dois as, ocorrendo assim, então, a crase e a gente assinalando com acento indicativo de crase. Então, pode perceber que é diferente a construção. Nesse caso aqui embaixo, eu só estou repetindo a palavra. São substantivos idênticos com a mesma função. Nesse caso aqui não. São dois substantivos idênticos, porém com funções diferentes. Eu tenho um objeto direto e um objeto indireto. Existe essa diferença. Junto a substantivos no plural, também, a gente não usa o acento indicativo de crase. Nesse caso aqui, a gente pode usar aquela regrinha clássica. Trocar o substantivo feminino para o substantivo masculino para ver se a gente vê o artigo o ali. Então, sempre vou a festas, eu posso trocar por festas por show. Sempre vou a shows. Então, como na mesma construção com a palavra masculina não aparece o artigo definido masculino, nesse caso a gente só vai ter uma preposição. Então, quando na mesma construção a gente usar um substantivo feminino, não ocorre crase. Frente a pronomes, a gente tem alguns pronomes que quando a gente tem uma preposição antes, a gente não faz o uso do acento indicativo de crase, como é o caso dos pronomes oblíquos. Mas é muito fácil a gente detectar usando aquela regra de sempre, trocar um feminino pelo masculino. Nesse caso aqui a gente tem o pronome oblíquo ela, a gente vai trocar pelo masculino, que seria ele. Obedecemos a ele, não aparece o o, da mesma forma, na mesma construção com o pronome oblíquo feminino, não vai ter o acento indicativo de crase. Pronome de tratamento, da mesma forma, não vai ocorrer crase. Escreverei a vossa senhoria. A gente não tem o masculino de vossa senhoria, hein? Nunca vai ocorrer crase antes. Sempre vai ser só uma preposição pedida pelo verbo. Na primeira aula, eu já tratei sobre senhora, dona, senhorita e madame, porque são exceções dessa regra. Refiro-me à senhora, se eu trocar por senhor, eu vou ver que fica refiro-me ao senhor. Então, como na mesma construção, o pronome de tratamento masculino apareceu o artigo definido masculino o, então nesse caso, quando for a mesma construção, o pronome de tratamento senhora, eu vou utilizar o acento indicativo de crase. Também frente a pronomes demonstrativos. Não assistirei a esta peça, eu posso fazer a troca de peça por show e ver também que não ocorre. Não assistirei a este show. Então ali a gente só tem uma preposição. Antes de pronomes relativos também é a mesma coisa. Não conheço a moça a cuja casa iremos. Então a gente tem o pronome relativo cuja e a preposição antes, não ocorrendo assim crase. Antes de pronome interrogativo também a gente não utiliza o acento indicativo de crase. Então a gente tem a quem você pretende enganar, o pronome de interrogativo é quem, e antes a gente tem a preposição a, não ocorrendo assim o acento indicativo de crase, porque é só uma preposição. Antes de pronome indefinido, da mesma forma, não me referi a ninguém. Antes de ninguém, a gente só vai ter a preposição, não correndo assim também a crase. Junto a artigos indefinidos, não irei a uma conferência desacompanhada. Isso aqui é até meio óbvio, porque o a craseado não é a junção da preposição a com o artigo definido feminino a. Então, como a gente tem o artigo indefinido, não tem como eu juntar os dois e ocorrer a crase. Por quê? Porque o artigo indefinido uma não tem como eu juntar com a. Então, nesse caso aqui, é só uma preposição também. Da mesma forma, para ter certeza, a gente pode trocar a conferência
para um substantivo masculino. Não irei a um show desacompanhado. Então a gente vê que não aparece o artigo definido masculino o, então na mesma construção com a palavra feminina não ocorre crase. Frente a numerais cardinais. Cardinais, isso é importante, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não estou me referindo a primeiro, segundo, terceiro. Esses podem ocorrer. Mas frente a números cardinais, esses sim não ocorre crase. Os aprovados já chegaram a 20. Então, antes desse 20, eu só tenho uma preposição. Não ocorre crase. A exceção a essa regra é quando me refiro a horas. Só chegaremos às 2. Nesse caso aqui ocorre crase porque 2 o quê? 2 horas. Feminino. Então, ali eu vou ter também um artigo definido feminino e vou ter a junção, ocorrendo assim, então, a crase e eu vou acentuar com acento grave. E antes de verbos também não ocorre crase. Não fique a falar de seus amigos. Esse é uma preposição antes do verbo falar, então não ocorre crase de forma alguma antes de verbos. Depois da palavra candidata e promovida, não ocorre crase. Será candidata a deputado. A gente pode usar aquela regrinha e trocar candidata por candidato. Serei candidato a deputado. A gente pode ver que da mesma forma não aparece o artigo definido masculino o, então na mesma construção no feminino não vai ter o acento indicativo de crase, não ocorre crase. Diante do nome de cidades, a gente já viu aquela regrinha. Quem vai a e volta da, crase a. Quem vai a e volta de, crase pra quê? Da mesma forma a gente pode analisar que cidades não ocorrem crase. Vou a Lages. Quem vai a Lages, volta de Lages. Dessa forma aqui a gente só vai ter uma preposição. Para tirar dúvida, a gente pode usar aquela regrinha que eu já falei na última aula. E também serve a mesma regra que eu passei. Quando a gente especifica, aí sim pode levar acento indicativo de crase. Como no exemplo, quem vai a Roma, volta de Roma. Mas quando eu digo a Roma dos Césares, então quem vai a Roma dos Césares, volta da Roma dos Césares. Dessa forma, aí sim ocorre crase. Então, especificou, adjetivou, aí sim vai ter o acento indicativo de crase. Eu tenho 3 palavras específicas, eu até já falei sobre isso na aula sobre artigo, que eu vou ter o uso de crase condicionado antes dessas palavras. A palavra casa, terra e distância. E tem uma regrinha, especificou, levou. Quando eu digo vou a casa e volto logo, quando a casa é minha, aqui não vai ter crase. Agora, quando eu especifico de quem é a casa, não sendo a minha, aí sim, vou à casa de meu irmão e volto já. A casa é de quem? Meu irmão. Então, nesse caso, acento indicativo de crase. Terra só vai levar acento quando não for terra, o contrário de bordo. Quando estou a bordo e vou à terra comprar víveres, aqui nesse A não ocorre o acento indicativo de crase, porque é o contrário de bordo. Pode trocar terra com bordo, vai ver que não vai aparecer o artigo definido O. Vou a bordo comprar víveres. Da mesma forma, na mesma construção, com a palavra feminina terra, não ocorre crase. Agora, quando eu especifico a terra, ó, vou à terra de meus pais, aí sim acento indicativo de crase, porque estou especificando qual terra que é. Então a regra especificou, levou o acento. E também a palavra distância. Quando é distância de uma forma genérica, fique à distância, então dessa forma eu não especifiquei, não vai ter o acento indicativo de crase. Agora, quando eu especifico a distância, fique à distância de 100 metros, aí sim vai ocorrer o acento indicativo de crase, porque eu especifiquei, então ocorreu a crase. Certinho então, gente? Então dessa forma a gente encerra o assunto crase, bem tranquilo, foram 3 aulinhas assim, eu acho que eu esmiucei bastante. Então, se ficou perdido ali no meio do caminho, volta, assiste as outras aulas, dá uma olhadinha na aula de preposição, na aula de regência verbal e volta aqui assiste as 3 aulas bem tranquilinho. Acho que não dá nem meia hora se assistir todas as aulas. E aí a gente tem todas as regras já aqui disponíveis para vocês. Certinho? Então, gente, muito obrigado, viu? Vai estar aqui os exercícios disponíveis para vocês, os links complementares. Vocês vão lá dar uma olhadinha nos links, fazer os exercícios. E desejo a todos, então, bons estudos.